Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. Então se inscreva, dê a notificação. Aqui estão os vídeos feitos no fim de semana. Esse aqui é a atualização da Laninha que nós vamos fazer agora. O do Centro-Oeste, Sudeste e Norte, Cone Sul, Nordeste e o do Peter atualizado hoje. O Peter atualiza segunda, quarta e sexta, no canal dele também e no nosso. Então se inscrevam nos dois. Depois nós temos os vídeos que vão vir 15 dias, terça-feira, o estendido na segunda, estendido na terça, 15 na quinta, estendido na sexta e 15 no sábado. Então tem o Marcou no Esporte, que é 1h20 da tarde, e tem o YouTube canal. Tempo e Dinheiro, também eu participo às 2 da tarde ao vivo. O Sou Agro, segunda, quarta e sexta, só para o Paraná. Pense Jornal, que vai reestrear amanhã. Clicando aqui tem o São Joaquim Online, que dá notícias da Serra. Então vamos aqui às atualizações da Laninha. Nós estamos aqui com o Atlântico mais quente aqui no litoral do Nordeste, onde as temperaturas estão entre 28 e 29 graus e começa a entrar um pouco de água fria já aqui no sul do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina. Aos poucos a corrente das Malvinas começa a ganhar mais força. No oceano, assim na visão do hemisfério sul, esse aqui é da madrugada, nós temos água fria em boa parte do hemisfério sul, em volta do Polo Sul. O Índico também tem pontos de água fria, aqui na região da Oceania, e aqui a Laninha bem definida. Até tem algumas áreas de aquecimento da Laninha, aqui está frio, aqui começa a ter alguns aquecimentos, que é uma bolha de água quente em profundidade que está aflorando, depois volta a esfriar. De maneira geral está firme e forte. Aqui que eu falei, ó, começa a tá frio em todo o litoral da Argentina, começa a esfriar aqui no sul do Rio Grande do Sul, aqui um pequeno resfriamento que é normal, e água um pouco mais quente aqui no nosso litoral do Brasil e do litoral do Nordeste. Isso aqui está favorecendo um pouco a chuva agora nessa primeira quinzena de março, mas logo logo vai começar a virar a chave e aqui também começa gradualmente a resfriar, além da água fria chegando por aqui. Isso aqui tudo volta a atrapalhar a gente mais lá na frente. O Nino 1 e 2, ali em frente à costa do Equador, está o quê? Está subindo, está com 0,4 negativo, está subindo, a projeção que ele possa chegar, quem sabe, até perto de 0 ou positivo e depois volta a cair. O Nino 3 e 4, que define a Laninha, está belo e formoso lá embaixo, está com praticamente 1 grau abaixo do normal. Quase, está mais frio do que estava em janeiro e está quase igual no auge de final de dezembro, começo de janeiro, quando chegou a 1,2, 1,3 abaixo do normal. Então, está no segundo período mais forte da Laninha, em pleno mês de março, e continua caindo. E a projeção continua indicando o quê? Queda vamos assim, fortalecimento da Laninha entre março até maio, ou seja, durante o final do verão, que já está acabando, já inicia o outono em março, pleno outono em abril e início do inverno em maio aqui no sul. Então, nesse período de verão, outono e inverno, nós temos a Laninha bela e formosa aqui com intensidade moderada, talvez forte, e o Atlântico começa gradualmente a perder intensidade e vai ficando lentamente mais frio. Essa parte desse aquecimento é agora em março, depois ele vai caindo. E continua com águas mais quentes aqui no Nordeste. Esse quadro favorece a estação chuvosa do Nordeste e esse quadro aqui favorece uma estação muito irregular de chuva aqui no Sul. Já começaremos até a mudança dessa chave a partir da segunda quinzena de março, onde na final de fevereiro, primeira foi mais chuvoso, não aquela maravilha, mas melhor do que tem sido nos últimos meses. E vai começar a mudar, primeiro no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e por último Paraná. Então, gradualmente, à medida que a gente avança o mês de março, a chuva reduz aqui no sul e também aqui na Argentina, Uruguai, voltando gradualmente a estiagem. Quando chega aqui nos meses de maio, junho e julho, ou seja, começo, meio do inverno, nós temos a Laninha bem intensa, moderada a forte, e o Atlântico Sul começa a ficar mais frio, grande parte dele. Ainda tem umas manchas de água quente, mas fica mais para frio do que quente, e aqui ainda continua favorecendo. Então, deve talvez, vamos assim, esticar um pouquinho a estação chuvosa em parte do Nordeste e deixa a situação bem irregular de chuva e temperatura aqui no Sul, no Centro-Sul. É possível que a Argentina possa enfrentar algum frio meio doido agora em março, mais ao sul da área de produção, com alguma geada meia doida. Em abril a geada já começa a pegar áreas da Argentina
Então qualquer cultura que estiver atrasada na Argentina na primeira quinzena de abril já começa a ter risco. Na região sul já começa a ter risco de alguma geada nos 3 estados do sul em abril, principalmente nas áreas acima de 700, 900 metros para cima. Então, quem arriscou com algum plantio tardio de verão pode ter algum problema. As pastagens começam a perder qualidade, a chuva vai diminuindo de intensidade e o frio vai chegando. Tanto que o outono começa agora nessa sexta-feira aqui no sul. No Rio Grande do Sul mais ou menos na quinta, Santa Catarina na sexta e Paraná no fim de semana. Então, ao longo do final dessa semana, vai passar uma frente fria, vai trazer a primeira massa de ar frio mais consistente e marca o fim do verão clima. E começa o outono clima no sul do Brasil, do centro do Paraná para baixo. O que significa? Vamos não ter mais calor? Não, vai ter calor. A diferença é que vamos ter mais dias agradáveis, madrugadas mais frias e um ou outro dia quente intercalando uma entrada de uma frente fria e outra. Aquela situação normal de pré-frontal. Isso significa o quê? Que ele está chegando mais ou menos 2, 3 semanas mais cedo em grande parte da região sul. Na Serra está mais ou menos dentro do padrão, mas nas áreas do litoral, oeste, Vale do Itajaí, mesma coisa na parte baixa do Rio Grande do Sul, norte da Argentina, sul do Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, esse resfriamento que não é muito comum nessa época está chegando aí de 2 a 5 semanas mais cedo. Por quê? Porque há uma tendência que a gente tenha temperaturas mais agradáveis de maneira mais constante. Não se espera nenhum calor prolongado entre a segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril. Inclusive até de vez em quando com algum friozinho meio forte nesse período. Junho, julho e agosto, o auge do inverno, a laninha continua forte, moderada forte, o Atlântico cada vez ficando mais frio e esfriando também o Atlântico tropical. Isso indica o quê? Que nós vamos ter um período mais favorável à estiagem, com talvez um ou outro período curto de chuva, que é que eu espero que aconteça entre maio, junho e julho, um ou outro intervalo de 1, 2 ou 3 dias em que possa ter uma chuva mais significativa para ajudar no início da safra de verão. Não indica nenhum modelo, ele indica abaixo do normal. Significa que vamos ter problema na safrinha com água e também com frio. E na saída do inverno com água e com frio. O inverno em si tende a ser um inverno dentro do padrão para frio, com períodos de frio intenso e alguns intervalos de calor mais forte. Para o setor do turismo, do frio, a gastronomia e a parte de lojista, a parte de São Pedro ele vai fazer com tranquilidade. O que o pessoal precisa ver é a parte da economia. Essa sim, essa vai ter que ter muita cautela para evitar o quê? Que haja pessoa invista de repente em roupas muito caras e depois não vai conseguir vender. Ou o pessoal faça investimento mais do que o normal na área da hotelaria, promoções não muito baratas também vão custar a encaixar. A parte de São Pedro vai ser feita. A parte do lojista, do atacado, do varejo nas roupas de frio, da gastronomia vai ter que ter muita criatividade. A matéria-prima frio, essa vai vir. E a parte de preço é que vai ficar o encargo desse setor. Quanto mais criativo e menor preço, mais lucro ele vai ter durante o período de frio, que vai ser mais longo esse ano. O frio chega cedo, vai ter intervalos fortes, que vai ser um atrativo, e vai sair tarde. Para o setor do turismo é excelente, para a agricultura é ruim. Por quê? O frio chegando cedo, muitas plantas temperadas entram em dormência mais cedo. E elas podem acordar mais cedo também lá na frente com qualquer calorzinho que tiver. O frio saindo tarde vai afetar o plantio de verão e vai afetar a fruticultura com geadas na hora errada. Para o setor do trigo, vamos ser mais específico hoje, a única defesa que tem que ter é escalonar. Plantar uma parte um pouco mais cedo, uma boa parte no período normal e uma outra parte o mais tarde que for possível em cada região. Por quê? Todas elas estão sujeitas a geada na hora errada. Então, que um ou dois plantios acabe pegando a geada sem muito problema. E aquele que tiver mais arriscado, que possa pegar a geada sem assim, de repente, se perder, não seja tão problemático. Que aquele que concentrar num só plantio pode ter problema. Ou ele tem uma sorte grande de dar tudo certinho, ou ele acaba tendo problema ou falta de chuva, ou excesso de chuva na hora errada, e principalmente frio na hora errada. A região mais tardia de plantio de cereais de inverno vai ser quem? Campos Novos,
a região de Vacaria, Lagoa Vermelha e a região do Guarapuava, Palmas. Nessas áreas o pessoal tem que plantar o mais tarde possível, porque entre meados de abril a começo de outubro é o período em que vai ter risco de geada com potencial de danos nessas áreas. Obviamente que qualquer outra cultura que não seja adaptada ao frio pode sofrer problemas. A região dos Campos de Palmas, quem plantou feijão, pode ter problemas com geada já em abril, além de doenças também associadas ao frio. É uma série de complicações nesse sentido. Aqui, ó, a laninha continua em agosto, setembro, outubro, bela e formosa, o Atlântico cada vez mais frio, toda essa região aqui fica bastante fria. Em profundidade nós temos aqui o fevereiro, que fechou certinho, a água chegou nesse ponto aqui, em março a água começa a quebrar, já quebrou, vai sobrar uma bolha de água quente aqui e outra aqui na linha data e começa a esfriar na superfície. Ganha intensidade a laninha à medida que avança de março para abril, mantém em maio, mantém em junho, julho, aumenta um pouco mais em agosto, mantém forte em setembro, outubro, novembro e logo vai entrar dezembro. Tanto que o resultado final é esse aqui, ó, setembro, outubro, novembro, ou seja, todo 2022 nós teremos o que? A laninha bem formada junto com o Atlântico tropical frio. Nós tivemos um quadro parecido assim em 88. Em 88 teve uma estiagem muito severa no centro-sul durante parte do outono e inverno e começo da primavera. Então já dá para o pessoal ter uma ideia de como é que foi 88. Além de um frio bem intenso, foram 3 meses de frio direto, deu uma esquentada em agosto, depois voltou a fazer frio em setembro, outubro aqui no sul. Então é um ano problemático para o setor da agricultura, seja pecuária, fruticultura ou lavouras. Por quê? Por causa dessa situação de frio chegando cedo, frio forte em determinados momentos e frio saindo tarde. Então, o setor da fruticultura vai ter uma boa qualidade de frio, nesse ponto é bom, mas pode ter geada na hora errada, na hora da brotação, florescimento e frutificação. A parte das lavouras de verão tardias, que tem muita gente arriscou em relação a feijão, soja e outros, pode ter problemas. E quem quer plantar mais cedo também. Qual é a defesa que eu venho tocando nessa tecla há muito tempo? Escalonamento. Escalonar o plantio dos cereais de inverno, escalonar o plantio dos cereais de verão, ou com condições de lavouras de verão. Na fruticultura, não fazer poda, no caso da fruta de caroço ou mesmo de uva, muito cedo. Retardar o máximo possível a poda. No caso da fruta de caroço, faz a poda agora no outono, passa o inverno sem podar e vai fazer uma poda verde lá na frente. É uma das maneiras de conseguir ter uma boa condição de superar os efeitos da geada. Além de, claro, quem tem condições de fazer, usar a irrigação como defesa, em alguns casos até o fogo. O fogo é mais problemático por causa que poderão ser dias seguidos de geada danosa. No caso do trigo, escalonamento e um plantio tarde para tentar fugir da geada lá em segunda parte de setembro e primeira parte de outubro. E na chuva, quem tem irrigação não tem escapatória. Se der para usar, use, mas economizando água. Isso também vale para o pessoal do alho e cebola, que vai começar logo a preparação para o início do plantio, canteiros, tem que ter água para irrigação, que são plantas que usam muita irrigação. E cuidado também para evitar determinados períodos de plantio, porque lá na frente o frio na primavera pode induzir ao florescimento ou ao perfilhamento. São duas situações também que exigem atenção. E buscar variedades adaptadas a esse sentido. Que nem eu falei, teve um produtor, acho que lá em Ponta Grossa, que usou variedades mais antigas de soja, de ciclo mais longo, e conseguiu produzir muito bem. Porque daí a planta consegue, dependendo da intensidade da estiagem, consegue se recuperar quando volta a chover. Não é 100%, mas produziu bem em relação ao que foi o resto do Brasil. Já para o setor de turismo e lojista vai ser um ano que todos querem. Pena que a economia não está 100%. Então, para o setor de turismo e loja, e atacado e varejo em roupas e gastronomia, é ser criativo no preço e no produto. Tendo produto, tendo preço, vai vender, porque a parte de São Pedro, esse vai fazer. E tu vê que a nossa laninha aqui vai até o final do ano. Para mim, ela deve entrar no verão 2023, pelo menos janeiro, fevereiro e março. No mínimo vai estar em situação de laninha ou ela caindo ou laninha plena. Então é um ano bem complicado.
A gente vem batendo nessa tecla, não é de agora. Para quem acompanha o canal, a gente vê que desde de junho, julho do ano passado que a gente vem falando. Enquanto todos falavam que não ia ter laninha, que ela ia enfraquecer, que isso e aquilo, que nada. Foi seguindo exatamente o que a gente vem falando e agora está seguindo. Era para começar a ganhar força de novo agora em março e abril e ela está ganhando força. Pode até dar uma estabilizada, mas depois cair de novo em abril, maio para frente. Aos pouquinhos o pessoal vai acordando. Já tem uma concorrência que já está assimilando o que a gente está falando também. Então voltamos aqui, não se deixe de se inscrever no nosso canal, acionar aqui os diversos vídeos, dar o like e recomendar e também, vamos assim, se inscrever nos canais parceiros. E voltamos amanhã. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.